já o som Já para pode. fazer. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa Joana de Ângeles. Fechem os olhos, relaxem, deixem os problemas todos lá fora. Vamos pedir orientação para Deus, para Joana, para que possamos entender a palavra de hoje, que todos nós possamos sair daqui com bastante fé, muita esperança, e que a gente possa fazer o nosso melhor no dia de amanhã. Que assim seja, graças a Deus. Essa curva. Terceiro. Olá, boa noite. Dá vontade de ficar olhando a imagem, né? Muito bonito. Então, gente, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre empatia. Né? Porque a empatia é um dos movimentos que vai nos levar à amorosidade e ao amor universal. Né? Esse amor uns aos outros, como Jesus pediu, né? Começa muitas vezes com a empatia, com a solidariedade, com a afetividade, né? Então, este livro aqui, Eu e os Livros, né? Do Dr. Victor Ronaldo Costa, Gerenciando as Emoções, é um livro antigo dele, né? Ele já desencarnou e tem vários livros muito bons. E ele vai falar, sabe, de emoções mesmo, todas elas. E a empatia, ele vai dizer, né? Por empatia, entenda-se a capacidade intuitiva de aceitação e de compreensão dos sentimentos e da maneira de ser dos semelhantes, né? Da gente não julgar, da gente aprender a acolher. O movimento cristão é sempre de acolhimento, consolação e instrução, né? Porque a gente tem que passar o que a gente já sabe de Jesus, né? Do Evangelho. Então você acolhe, você consola, que Jesus fazia assim, né? E depois instrui, tenta fazer a pessoa compreender os mecanismos e o porquê, né? Então essa empatia consiste em compreender sentimentos, emoções, procurando experimentar de uma forma objetiva e racional o que o outro sente. É evidente que a gente não vai entrar no outro sentir e tampouco carregar a coisa, a dor do outro. Mas é você se colocar junto. Então vamos entender, né? Para haver esse movimento, essa aceitação, ele diz que precisa haver uma representação emocional no nosso mundo interno, para que a gente identifique o que de fato está acontecendo com o outro. Então tem a ressonância. Se a gente vive uma vida de insensibilidade e de antipatia pelos outros, não há ressonância. Você olha, você já vem com pré-julgamento, você já vai usar os seus parâmetros, né? Que você tem, os seus conceitos, seus valores, e aí se acaba com o outro, né? Em vez de ajudar. Então, mas quando a pessoa já vivenciou, e aí ele fala, né? A reencarnação, ela vai desenvolver vivências suficientes para que a gente tenha a capacidade de achar em nós mesmos as experiências que nos farão experimentar a empatia, a compreensão da dor, o equívoco. Então, através da reencarnação, e a gente lembra que estamos num mundo de provas e expiações, então, através de cada experiência que a gente acha às vezes, por que Deus está fazendo isso, e se coloca em vítima, na verdade, a gente está aprendendo, a gente está amadurecendo. Cada desafio que a vida apresenta é igual, por exemplo, aquela pessoa que quer pular a vara, né? Se ela ficar sentada e falando assim, um dia eu vou conseguir dar um salto de 2,5 metros e vou ganhar a medalha olímpica. Se ela não exercitar, e ela vai começar por onde? Meio metro, né? 60, 70, 80, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m.
o instrutor vai aumentando. A vida, a reencarnação é isso, né? A cada vivência nossa aqui na Terra, né, na carne, no corpo, a vida vai apresentar desafios cada vez mais. Às vezes a pessoa sonha, nesse livro também tem sobre felicidade, sobre alegria, sabe? Cada emoção ele tem uma mensagem. Então, se a pessoa sonha ser feliz, ficar numa coisa plana, tire isso da ideia, porque não vai te engrandecer. Se o atleta ficar só sonhando que eu vou ter essa medalha de ouro, vou estar no pódio, todo mundo me aplaudindo, ele não fizer exercício, vai sempre ser um sonho, né? Então, para a pessoa ter essa vivência, essa capacidade, né? Aí vamos falar, sofrimento tem a finalidade de gerar experiência, vivência autêntica e intransferível. Uma dor pessoal é única e gera um aprendizado para compreendermos as dores alheias e com o tempo nos amarmos uns aos outros. Só através da experiência. Então, como a gente não lembra, então uma pessoa que tem bastante empatia, normalmente ela tem uma experiência grande de vida na qual, ao sofrer, ela deu, como fez o Viktor Frankl, né, dá um sentido para o sofrimento, dá um porquê daquele sofrimento, não se põe como vítima. E é isso que faz ela amadurecer, ter maturidade emocional, para justamente ajudar sem se envolver emocionalmente, sem se perturbar, sem sair do seu centro, porque essa é a verdadeira ajuda. Se a gente não sabe nadar e o amigo cai na água, no rio, você não sabe, serão dois para ser salvo em vez de um, né? Você pode até provocar matar o outro querendo ajudar. Então é preciso que as nossas experiências toquem ao nosso interior, no sentido da gente entender, buscar perguntas, né? Uma das mensagens aqui fala bem isso, né? Por que eu estou passando isso? Qual é a finalidade disso? O que eu vou aprender com isso? E nisso, você se estrutura, quando encontra alguém sofrendo, você vai saber ter aquela empatia, ajudar, sem botar mais ainda para baixo, sem criar fantasias, né? A fé raciocinada, né? Então ele fala, a empatia é uma qualidade inerente ao ser, portanto não se constitui um privilégio de alguns, porém, infelizmente, poucas pessoas cultivam, porque precisa ter um impulso de querer estar com o outro, de se disponibilizar a ouvir o outro, a sentir com o outro e até andar alguns passos com o outro, como disse Jesus. Se alguém te pede que ande 1000, anda 2000, anda um tanto a mais, até que o outro esteja bem. Acompanhar. Isso não quer dizer ser conivente, não quer dizer que a gente vai carregar o outro no colo. Não, a dor é dele, o desafio é dele, mas a gente está aqui dando apoio, o tal acolhimento, o consolo de saber que você não está sozinho. E eu não estou te julgando pelo que você fez. Todo mundo erra. Lembra a passagem de Jesus com a mulher adúltera? Né? Ela foi toda flagrante, a lei manda, mas ele olha cada um, sonda cada um de nós. Então tá, atire a primeira pedra quem não pecou. Ninguém atirou, porque se a gente for olhar para a nossa história, se hoje a gente está um pouquinho melhor que alguns, que caminho a gente andou para chegar até aí, né? O que nós fizemos? Quantas dores nós não enfrentamos, raciocinando, refletindo, compreendendo, sem revolta, né? Aí é longo isso aqui, porque ele vai juntando uma emoção com outra ao livro inteiro, mas eu peguei só um pedacinho, né? Então ele fala, né, que a gente pode desenvolver como? Tendo conscientização do bem, autoeducação em bases evangélicas, ouvir e respeitar a opinião do próximo, estimular o bom ânimo nas criaturas, saber compartilhar, amar incondicionalmente, cultivar a alegria, elogiar sempre que possível, ajudar espontaneamente e filiar-se a uma instituição assistencial, seja qual for, né? Então, na conscientização do bem,
ele vai dizer que a primeira atitude de quem deseja realmente se aprimorar nesse gerenciamento de emoções é reconhecer suas próprias limitações, né? Fazer o autodescobrimento. É preciso exercitar a humildade para ter olhos de ver primeiro a si próprio. Notificar a si mesmo as próprias propensões negativas, pois ninguém evolui sem manifestar um desapego ao orgulho e à vaidade. Muitas vezes a gente não quer, porque o outro está falando muito o nosso próprio defeito, a nossa própria dor. Às vezes é tão parecida, tão igual, e a gente quer fugir, então a gente não quero nem saber, não vou ver. Tem gente que fala assim, eu não visito o hospital porque eu não aguento ver. Parece que está querendo passar assim, sabe, eu fico com tanta dor, eu não aguento ver o outro sofrer, mas na verdade não quer pensar em si, nenhum sofrimento que possa estar já em andamento dentro da pessoa, né? E já não estou muito bem, eu vou lá no hospital, aí que eu me arraso mesmo, então eu não vou. Não quero saber, não quero ver, né? Aí diz assim, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a necessidade de ser bom, quando convertida em desafio permanente, melhora de uma maneira sensível a disposição solidária, e isso integra o processo de conscientização do bem. Aí ele vai falar aqui da autoeducação em bases evangélicas, né? A proposta evangélica formulada por Jesus é riquíssima em valores pedagógicos, equivale às pérolas que repercutirão no futuro dos espíritos, né? O Sermão da Montanha, ele pede que a gente leia, entenda, reflita e busque a essência, incorporando ao nosso patrimônio cultural. E, na certa, isso vai contribuir para o refinamento de nossas atitudes. Porque a gente só muda o que a gente realmente reconhece que não está bom. Se você acha que está tudo bem, que você sente bem, que está tudo certinho, não vai mudar. E a vida pede mudanças o tempo todo. Todos os desafios que a gente enfrenta, o doutor Inácio, nós estávamos falando do doutor Inácio lá dentro, né, Beth? E a gente vê que o doutor Inácio está sempre cutucando a onça com vara curta, né? E ele diz, você não pode estar fugindo de desafio, porque a vida vai te dar uma chacoalhada. Não dá para viver como se fosse um trem, num trilho, sabe? Que não precisa nem do motorneiro, né? Nem precisa de alguém dirigindo. Às vezes o cara está ali lendo no celular, porque engata ali, não tem como sair da linha, né? Nós não somos isso. Então, cada vez que você está estagnado, o doutor Inácio conta alguns casos reais de quando ele era psiquiatra e que ele ajudava. Às vezes vem um desafio na família que é para tirar daquele comodismo, sabe? Para tirar, para mover aquelas águas que estavam estagnadas. Porque aí a pessoa cairia no risco de falar como fez aquele que aumentou os celeiros, encheu tudo e agora eu estou sossegado. 20 anos no mínimo, porque essa safra rendeu tanto que eu não tenho que me preocupar com mais nada. E Jesus, contando isso, diz, aí Deus olha e fala, hoje mesmo eu virei te buscar. O que você tem para trazer para cá? Para o lado espiritual? Nada, né? Porque tudo ficou ali. Então, a vida vem para nos dar esses desafios, né? Continuando, ele fala, né? Estimular o bom ânimo nas criaturas, né? As exigências, a competitividade do mundo moderno está colaborando muito, e esse livro é de 98, tá? Para desestruturar o psiquismo de muitos. Na ausência de um melhor desempenho emocional, as criaturas enveredam pelos descaminhos da vida. Imprime desarmonia na tela da consciência. Fabricam desordens complexas de natureza neurótica. E, em decorrência, surgem os estados melancólicos e apáticos. Então, nessa atual conjuntura dele dos anos 90, como médico, ele era médico, né? São tantos os portadores de reações depressivas, desiludidos com a vida,
descrente de tudo, que as instituições hospitalares especializadas, se tivesse de albergá-los, não os comportaria, não caberia tamanha quantidade de enfermos. Diariamente, é comum convivermos com vários doentes espirituais, mas nós não os enxergamos como necessitado de um tratamento específico e prosseguimos indiferentes aos problemas íntimos que os consomem, perlustrando os caminhos do mundo sem dar-lhes maiores atenção. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos familiares nossos estão desesperados e não falam? Crianças que estão com medo de ver o medo dos pais. Crianças que querem, às vezes, um pouco mais de atenção e não tem, porque os pais estão muito preocupados com a vida. Deve estar, mas tudo deve ter um equilíbrio, né? E muitos não têm esse equilíbrio. Então, não seria mais evangélico de nossa parte se parássemos um pouco e os envolvêssemos em solicitude? São tantos os desajustados a mendigarem migalhas de afeto, principalmente criança e jovem adolescente, né? Que querem um pouco de colo, querem atenção. Já conversei com maridos que estavam desesperados porque ia ter corte no trabalho. Ele estava na iminência de perder o emprego, mas não podia falar para a mulher, porque a mulher ia entrar em desespero. Então, não tem essa empatia, gente, de conseguir, sabe, se abrir, ser honesto, ser sincero nos seus sentimentos, né? Então, falta muito isso na convivência nossa, por isso o tema empatia que ele colocou, né? Então, a simplicidade de coração no socorro despretensioso é o comportamento ideal de quem se esmera na disseminação do bom ânimo pela excelência dos resultados. Uma pessoa amadurecida, ela não despreza nenhuma oportunidade de servir, pois em certas circunstâncias, um abraço fraternal, uma palavra de conforto, um convite à esperança já são suficientes para salvar uma vida, demovendo do aflito a ideia de suicídio. A importância da palavra, tem palestras sobre isso, para a gente entender. Já fizemos até estudo aqui na casa, a importância da palavra, né? A palavra, ela é dotada de um misterioso poder e contém uma energia capaz de produzir verdadeiros milagres, né? Então ele vai falar do egoísta, que só se sente realizado quando pode dispor de tudo que esteja ao seu alcance, né? Aí ele fala que as observações dele como médico confirmam a incapacidade de qualquer iniciativa que evidencie um mínimo de maturidade espiritual por parte de pessoas individualistas, egoístas, que só pensam em si, né? O comportamento infantil que caracteriza pessoas assim contribui para que mobilize o seu potencial energético para satisfazer a própria insanidade, permanecendo indiferente às necessidades alheias. Então é ponto pacífico que no mundo de hoje, palco de intensas transformações psicossociais, cada vez é mais reduzido o espaço ocupado pelo egocêntrico. Porque a hora agora é daqueles que trazem no coração o germe do desprendimento, nessa transição planetária, né? É preciso que a gente saia desse egoísmo, que a gente se abra ao outro. Se a gente não tem noção, procura estudar, procura ler, procura se familiarizar com essas ideias, né? Então, quando a gente se envolve com o sofrimento ele tem a finalidade de gerar, acho que eu já falei isso, né? Experiências, vivências autênticas e intransferíveis. Uma dor pessoal é única e vai gerar um aprendizado para compreendermos as dores alheias. Quando o ser humano se condói de outro no seu sofrimento, seja moral, físico, espiritual, significa que esse ser já viveu algo semelhante, que ele já conseguiu se posicionar interiormente e já deu um fim útil para o seu sofrimento.
faz do seu sofrimento um caminho ou uma ponte para Deus e para o próximo. Então, saber compartilhar, né? Se, diante das adversidades, alguém é capaz de concitar os demais para a manutenção do equilíbrio, se ele consegue abrir mão de posturas geradoras de confrontos e manifesta cuidado de resguardar o grupo das investidas desarmonizantes, é porque ele já se encontra em condições de verdadeiramente compartilhar com os seus semelhantes e manter um elevado nível de satisfação e de amor ao próximo, né? Então não se pode exigir existir, não pode existir maior satisfação para o espírito que já é amadurecido que a prática singela do bem, a doação sincera do sentimento afetivo, a entrega de si próprio espontaneamente pelo simples prazer de patrocinar a alegria e contribuir para a felicidade do próximo. Isso seria já o começo do amor incondicional que a gente tem. E esse é o objetivo do Evangelho, é o objetivo do Cristo. Pedir que a gente se ame uns aos outros, que nos compreendamos, que não à toa aqui é grupo de apoio, né? Porque o objetivo é a gente se apoiar. Não tem ninguém, nenhum de nós que nunca tenha errado, nenhum de nós que não tenha suas fraquezas, nenhum de nós que não tenha limitações dentro da gente. Não existe. Todos nós temos. Então, olhar a limitação do outro, olhar o problema do outro, com os olhos cheios de amor, é querer também, como disse Jesus, faça ao outro o que você deseja que o outro te faça. E se todo mundo começar a partilhar isso, o mundo melhora, né? Sair do sectarismo, sair desse grau máximo de intolerância que a gente tem, né? A gente esquece que cada pensamento nosso cria um símbolo, uma imagem. O símbolo, ele vai estar, como a gente estava falando no sábado, né? Entre a ideia que ele representa e a mente, o raciocínio. O símbolo está aqui. De repente a gente só olha o símbolo e não vê mais o que ele representa. E a gente passa a adotar aquilo de uma forma mecânica. Então, os valores do mundo, os símbolos que o mundo coloca para a gente, como coisa assim real, como proposta de vida, né? Então, viver, curtir, ganhar, nada contra, porque a doutrina e o Evangelho de Jesus, ele não é moralizante. Ele nos dá o livre-arbítrio. Tudo pode, gente. Como disse Paulo de Tarso, tudo você pode. Mas crie discernimento para saber que nem tudo convém você fazer. Nem tudo. Então, por que a gente tem que se obrigar a ouvir coisas, a ver coisas que já não condiz com o nosso interior, para agradar quem gosta daquilo? Entende? Então, são coisinhas assim. E é isso que vai dar essa estrutura para a gente ter empatia, para a gente ter consideração, para a gente ter benevolência, indulgência, para a gente aprender a perdoar, porque a gente vai se perdoar, a gente vai entender. O outro dá sim, mas se fosse eu faria diferente. Se entrasse para a política, eu faria diferente. Se eu tivesse poder, eu faria diferente. Entende? Aí você vai se comparando. Eu faria diferente, gente. E o que eu faço também é tão diferente. Às vezes a gente está no mesmo grau, numa outra ponta. Tem uma passagem que diz assim, né? É do De Luca, se não me engano, sobre dinheiro, né? Ele é juiz, aí a pessoa vai e o marido fala assim, ela só pensa em dinheiro. E ela fala, ele também só pensa em dinheiro, porque ele pensa só para guardar e ela pensa só para gastar. E os dois estão na ponta da gangorra, cada um, quer dizer, estão no mesmo patamar, entende? Uma hora é ele que não deixa, outra hora é ela, mas os dois estão centrados naquele valor. Pegar o ponto de equilíbrio, nem lá nem cá. Então, essa é uma das propostas para a gente, né? Se equilibrar. Então, não posso
me achar assim, o suprassumo e o outro lá embaixo. Não dá. Estamos todos aqui na Terra, estamos todos no pauzinho da gangorra. Hora um está aqui, a gente está aqui, outra hora, não é? Porque, dependendo das circunstâncias, vai aflorar um tipo distinto dentro de nós, não é? Outro dia conversávamos, numa quinta-feira, sobre assassinato, coisa assim, né? Era um caso que a gente estava vendo. E aí uma companheira falou assim, não sei não, para defender um filho, eu acho que eu matava, né? Porque a gente não se conhece. O Chico dizia, o assassino é qualquer um de nós que ainda não foi testado, ainda não teve ocasião de se pôr à prova. E o mundo é de prova, gente. Então fica esse recado sobre a nossa, né, empatia, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. A necessidade de ser bom e ser ruim, é que ele põe bastante quadrinho. Se assim procedermos, né, ajudando, tentando entender, sendo solidário com a dor do outro, se colocando no lugar do outro, né, tentando de alguma forma compreender o que se passa, né? Se assim procedermos, conquistaremos progressivamente o estado de equilíbrio entre os influxos reflexivos provenientes da mente racional e os reclamos impulsivos e desordenados comandados pelo cérebro emocional. Então, aí está entre a diferença, né, entre a gente ser racional, entender, e ser só emocional, né? Ser só o impulso que gera, né? Então, ser empático, solidário, né? Isso faz bem. Aí ele diz assim, a propósito, apontem-me um indivíduo solidário, portanto dotado de um nível regular de empatia, que não se considere feliz. O saber doar-se sem exigir recompensa contribui para a melhoria do padrão vibratório mental, imuniza contra as mesquinhezas do mundo e aproxima o ser da sabedoria suprema, permitindo-lhe o desenvolvimento de incontáveis experiências gratificantes. A empatia, como virtude exercitada, é um dos mecanismos proporcionadores da tão sonhada qualidade de vida. O homem solidário detém características que o destacam entre os seus pares. E o que mais nos impressiona nesse homem solidário e empático é a capacidade de manutenção da virtude conquistada, sem que ele se deixe trair pelas injunções circunstanciais. A estabilidade do humor, a regularidade das atitudes enobrecidas são uma característica permanente nesses homens. Estão estampadas no semblante alegre e jovial desse especial personagem. Então, a alegria está servindo. Eu achei interessante quando ele diz, a pessoa não se deixa trair pelas injunções circunstanciais. Então, muitas vezes a gente pensa, não, mas aqui está ruim demais, esse grupo está muito chato, essa pessoa não se trai pelas injunções, por tudo que está à volta, você fica ali no seu centro, ele vai dizer. A estabilidade do humor não muda, a regularidade das atitudes enobrecidas. Então, a pessoa não vai deixar de acolher, fazer o bem, porque o outro falou qualquer besteira sobre ela. Não importa a opinião do outro, importa o que eu sinto. E ser fiel ao que a pessoa sente, ser fiel ao que deseja fazer, ser fiel ao trabalho que ela escolheu. A estabilidade do humor, a regularidade das atitudes enobrecidas são características permanentes estampadas no semblante alegre e jovial deste especial personagem. E aí a gente lembra, encerrando, do Chico Xavier, né, que dedicou a vida inteira a fazer o bem, a ter empatia, não importava como ele estava fisicamente, mas ele atendia todo mundo, entendia a dor da gente, compreendia, acolhia, né, consolava,
E não importava como ele estava, as injunções, as coisas. Tem um outro lá de Araxá, do Tadeu, que ele fazia campanha do quilo, foi pedir, e a mulher, muito arrogante, quando ele veio, falou: a senhora pode dar 1 quilo de alimento lá? Cuspiu na mão dele. Aí ele fez assim, ali. Bom, essa é para mim, tudo bem. Agora a senhora pode dar para os pobres. Estendeu a outra mão, né? Entende? Não se ofendeu, não, sabe, não se perturba, né? Como o Gandhi falou, nunca tendo ele, porque eu nunca me ofendi, cada um fala o que quiser. É esse estado que o livrinho aqui, de novo, vou mostrar para vocês, até porque chegou atrasado, Gerenciando as Emoções, do Dr. Vitor Ronaldo Costa. Ele é muito bom, é um livrinho antigo e vale a pena a gente ler. Então a gente vai encerrando, né? E tem muitas mensagens aqui no fim, né? Melhor maneira de anunciar o Evangelho de Jesus ainda é praticando as suas máximas. O exemplo digno engrandece e contagia a todos. A gente vai encerrando, agradecendo ao Dr. Vitor Ronaldo, que era realmente uma simpatia de pessoa. Tudo que ele fez, tudo que ele escreveu, tantos livros que ele colocou, né, para a gente se instruir, que a gente possa, Senhor, né, tentar, pelo menos, nos familiarizarmos com essas ideias do bem, fazer um esforço dentro de nós mesmos para compreendermos, para nos tocarmos, né, acolhermos com o pouco que temos, Senhor, que possas multiplicar esse pequenino grão de mostarda que temos em nós, a nossa pouca fé, o nosso pouca disponibilidade. Ajude-nos a melhorarmos a nós mesmos, a melhorarmos os nossos pensamentos, sentimentos, para que a gente possa, de fato, envolver o outro em vibrações de fé, de confiança. A gente precisa tê-las dentro de nós. Então ajuda-nos para que a nossa oração saia com um pouquinho de verdade, com um pouquinho de energia já estruturada dentro de nós mesmos. Que possamos realmente ser um instrumento da Tua paz em dia, Senhor. E nos olharmos com os olhos cheios de amor e nos acolhermos uns aos outros. Enquanto não chega esse dia, dai-nos força e coragem. E nesse momento a gente pede as Tuas bênçãos sobre todos nós, nossos lares, nossa família, nosso local de trabalho, os companheiros que lutam conosco pelo progresso, não só da nação, da empresa, individual, mas o progresso do ser humano, de um modo geral. Né? Auxilia-nos, abençoa-nos, dá-nos a Tua paz, Senhor, que não é a paz do mundo, a paz do ócio, da acomodação, mas a paz que luta para ficarmos cada dia melhor. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e a Tua luz, que vai trazer discernimento à nossa consciência, despertar, iluminar, para que ela nos conduza ao caminho que leva a Ti. Muito obrigada aos mentores aqui da casa, a todos vocês.